Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Estrela Fascinante do Senpu e esse é o Minuto Patrine, na sua segunda edição, e nós vamos falar um pouquinho sobre podcast. Isso mesmo, é bem paradoxal, eu vou usar o YouTube para falar sobre podcast. Muito legal, né? Então, primeiro eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a experiência do Senpu, né, com o nosso SempuCast. A gente começou lá em 2008, há muito tempo atrás, que foi mais ou menos quando aqui no Brasil teve um estouro, assim, realmente de podcasts, uma popularização do podcast, na verdade, no início dos anos 2000, né, e a gente começou em 2008. Influenciados pelo Jovem Nerd, isso é uma coisa que todo mundo sabe. O Fire, o nosso host, ele sempre escutou o Nerdcast e achou uma ideia bacana, por que não usar essa ferramenta para falar sobre Tokusatsu. Nós já fazíamos parte do Senpu e achamos que poderia ser uma opção legal para falar um pouquinho sobre Tokusatsu. E no início a gente começou a fazer uma coisa meio formal, não tão formal, era engraçado, era divertido e tudo, mas a gente tinha uma preocupação com algumas coisas, uns detalhes, ficar falando datas, ficar se atendo muito a nomes, né, a contar assim, a história da série em uma ordem cronológica, tudo bonitinho. E com o tempo isso foi caindo um pouco por terra, porque a gente começou a descobrir o nosso próprio ritmo. Essa é uma das dicas que eu gostaria de dar para quem quer começar um podcast, ou para quem tem um podcast e está no começo, ou já está no meio do caminho, né? Para quem tem um podcast no geral. Essa é uma dica. Eu acho que primeiro você tem que descobrir o ritmo dos participantes, o ritmo do seu público, porque isso obviamente vai ditar também um pouco do que você vai querer fazer, do que você vai produzir, na verdade. Então a gente começou a descobrir que a gente não queria isso. Então depois que você estabelece esse ritmo, né, esse engajamento entre os participantes do podcast, tudo fica muito mais fácil. No caso do Senpu, a gente começou a falar das coisas como a gente queria falar, como se a gente estivesse na nossa casa, como a gente faz encontros aí, eu, Fire e o Mozendia, se a gente estivesse comentando sobre uma série que a gente assistiu mesmo. E aí, como é que é, o que você achou engraçado e tal. É óbvio que isso não quer dizer que não há uma preparação para esse podcast, isso também é muito importante. Você não precisa necessariamente pegar o Wikipedia, ler tudo e ficar lá, essa série foi em 1959, foi exibida em 1932. Não precisa. Claro que existem pessoas que gostam disso, não tem problema nenhum também. Mas no nosso caso, a nossa preparação é assim. Como você assiste uma série, no nosso caso, de 50 episódios, a gente dividia 25 e 25, mais ou menos. 25 episódios é muita coisa, um por semana, então são 25 semanas. Olha, muita coisa, né? Um tempo muito grande para você lembrar tudo de cabeça. Então, enquanto a gente vai assistindo, a gente vai fazendo anotações, até a gente fala assim no podcast, deixa eu ver minhas anotações aqui, rapidinho. Deixa eu conferir se tem mais alguma coisa para eu falar. Porque a gente vai pontuando coisas interessantes que a gente achou e aí compartilha essas ideias entre todos os participantes do podcast. No SempuCast, o que aconteceu? Nós fomos agregando pessoas. A gente começou a receber os contatos por e-mail, que eram os retornos sobre os SempuCasts, e algumas pessoas começaram a se oferecer para mandar ilustração, para mandar informações, para mandar sugestões de tema. Algumas delas se aproximaram mais e hoje a gente tem uma equipe bem firme, bem formada, com pessoas que gostam de falar sobre assuntos diferentes e a gente vai escolhendo de acordo com a disposição de cada um e de acordo até com o tema mesmo. Às vezes a gente pensa temas específicos para aquelas pessoas, né? Isso é muito bacana também. E isso também funciona com convidados. Às vezes a gente tem algum convidado na cabeça e fala, olha, o que a gente pode fazer? Eu queria muito conversar com esse cara, uma pessoa que é dubladora, ilustradora, alguma coisa nesse sentido. Essa pessoa vem para falar sobre o trabalho dela, é aquela entrevista, né? Bacana, um basicão, muito legal. E às vezes essa pessoa também vai ficar ali depois como um coringa, né? Ele escreve quadrinhos sobre Super Sentai. Então quando a gente for fazer alguma coisa sobre Super Sentai, por que não chamar aquela pessoa para ela comentar a série, não ficar mais só falando sobre o trabalho dela? Isso também funciona muito e é bem rico, assim, de trocar esse tipo de experiências e eu acho bem legal. Uma segunda parte que eu gostaria de falar também, que aí é a minha responsabilidade total, quase total, vou explicar por que de novo, mas por enquanto total, que é a edição. Eu comecei a editar porque eu sou jornalista e quando a gente começou o podcast eu estava na faculdade de jornalismo.
e aprendendo a mexer com todas essas ferramentas, que legal e tal. E até hoje eu uso a mesma ferramenta. Não sei se é nem muito profissional, mas enfim, é uma ferramenta que ela tem a sua versão gratuita, né? E eu uso essa ferramenta tanto para editar o bruto, que a gente chama o bruto, que é o áudio, tirar os maneirismos das falas, tirar os espaços grandes entre uma coisa e outra. Quando dá algum problema na gravação e continua rodando, você tem que cortar alguns espaços. Ou até cortar algumas coisas que realmente não deveriam ir pro ar, ou que não são bacanas, que tiram o ritmo do podcast. Tudo isso eu faço primeiro o bruto, gente, né? É a minha forma de editar, então umas dicas de acordo com o que eu faço. Primeiro eu edito todo esse áudio e separo ele em blocos, porque a gente usa aquela vírgula sonora, que é uma estratégia bacana para o podcast não ficar muito cansativo. A gente usa as vírgulas sonoras, que geralmente são os renchinhos, as transformações dos personagens, ou alguma frase de efeito que foi usada no podcast, que também é bem legal para reforçar a ideia do podcast. Fica bem legal usar assim também. Esse é um dos modelos e é o modelo que o Sempo usa. Depois eu pego essa faixa de áudio com as falas de todo mundo, tudo bonitinho, tudo equalizado, bacana, e vou para a faixa de background music, né, que são os BGs. Porque o cast também, se ficar em silêncio no fundo, fica aquela coisa meio, né? Aí a gente põe uma musiquinha de fundo, ela tem que ser... Isso é um ponto que pra mim às vezes é muito chatinho de encontrar, mas com experiência e perseverança a gente consegue. E coloca ali os BGs, né, que pra ficar bacaninha, adiciona as vírgulas, isso tudo fica em várias faixas. Depois manda exportar, bacana, fica um áudio só, MP3 pra todo mundo escutar. Quando a gente começou, a gente fazia o seguinte, a gente subia para o servidor do site. Isso é feito até hoje, a gente sobe os casts para o servidor do site. Mas hoje o mundo, gente, é uma maravilha, né? Assim, as opções são várias, os leques são amplos. Eu falei que nós começamos lá no início dos anos 2000, não era tão início, né? Mas o podcast no Brasil, né, deu esse estouro no começo dos anos 2000. E aí veio o YouTube, veio toda essa febre dos youtubers, dos influencers, tem aí o Instagram também e tal. E recentemente, pelo que eu tenho acompanhado, pelo menos nos 2 ou 3 últimos anos, o podcast voltou a ser uma tendência, o que é muito, muito, muito interessante. E quase todos os meios de comunicação grandes, as grandes empresas de comunicação, têm apelado para o podcast também nesse sentido. Tem empresas de notícias que fazem um podcast, e aí são formatos diversos e diferentes, não necessariamente esse formato que eu falei, que é o nosso, né? Que é um formato maior, é um podcast de 40 minutos a 1 hora e pouco. Então, tem empresas de comunicação que já estão usando o podcast para notícias. Às vezes elas usam para no final do dia falar sobre todas as notícias que aconteceram, dar um apanhado para aquela pessoa que não conseguiu acompanhar tudo durante o dia. Tem outros que fazem podcasts opinativos, realmente comentando o que aconteceu, né? E aí usam seus jornalistas, os seus comentaristas mesmo para falar sobre o que está acontecendo, sobre um contexto que está acontecendo no país ou qualquer coisa desse tipo, falando isso de uma forma mais caracterizado como notícia mesmo, né? E eu acho muito interessante também, porque é uma outra forma da pessoa que não tem o tempo para sentar na televisão ou para ficar ali na internet o dia inteiro procurando no portal de notícias o que aconteceu. É um resumo do que as pessoas acham mais interessante numa plataforma bacana, que você pode pegar no seu celular, baixar, e aí você coloca no carro, por exemplo, ao invés de ficar procurando em qual rádio tá passando o que, você já tem ali. E além de ter a grande opção de você poder escolher o seu meio de comunicação favorito. Ou até o próprio formato do podcast. Tem gente que não gosta do podcast que passa de meia hora, já não vai escutar. Já outras pessoas gostam quando tem 1 hora e pouco. Isso aí tudo vai depender do gosto, né? E também, às vezes, até do costume. Que eu imagino que quem já está acostumado a ouvir o Sempocast, já espera do Sempocast aquilo que ele vem trazendo. Que é o assunto, né, do Tokusatsu. A gente, poucas edições, a gente fugiu do tema do Tokusatsu em si mesmo. E essa extensão, né, da gente faz geralmente de 40 e poucos minutos a 1 hora e pouco. A gente brinca muito que às vezes a gente pega um filme de 50 minutos e transforma ele num podcast de 1 hora, um podcast mais divertido que o filme. Enfim, eu acho que eu falei isso muito e é a verdade, é a questão do ritmo, né, dessa interação entre as pessoas. O podcast, eu acho que, como outras coisas, ele tá ali inserido na rede social, e para a rede social ele tem que ter essa interação, tem que ter esse engajamento entre as pessoas. E uma dica, se não tiver tão engajado, se o pessoal não estiver tão conectado,
tão no ritmo, bacana, porque às vezes também não, nem sempre dá, né? Ou o convidado também não leva pra frente o assunto, a edição sempre consegue salvar. Isso é um fato, acontece muito. A edição sempre vai ter a oportunidade de salvar. Você tem que pegar ali aquele gancho e falar, pô, isso aqui não vai dar certo. Se isso ficar aqui, vai dar ruim. Ou então, agora eu tenho que inserir aqui uma piadinha, uma risadinha, ou um pedacinho de uma música que a pessoa cantou, vamos colocar aqui junto. Eu acho que nesse sentido, em vários outros sentidos, a edição pode salvar bastante. Por isso que, né, muitas vezes as pessoas ficam mais confortáveis em fazer a gravação do que uma live, por exemplo, né? Então, gente, se vocês têm alguma dúvida sobre podcast, querem alguma dica, às vezes alguma coisa que eu não falei, não comentei, vocês podem colocar aqui nos comentários, tá bom? Ative o sininho, assine o canal do Sempu para você receber todas as notificações. E também siga a gente no Facebook, Twitter, Instagram. E também entra lá no site sempu.com.br. Todas as edições do SempuCast estão hospedadas lá no site. Você pode olhar, são mais de 200 edições, pode escolher e ouvir a que você quiser. A gente também tá no Spotify, no iTunes, você pode achar a gente lá também. Como eu falei, mudou muito, tudo de 2008 para cá mudou bastante, são várias plataformas de hospedagem hoje em dia. A gente está tentando sempre aumentar aí nosso alcance, colocando o SempuCast em outras plataformas. Se você tiver alguma sugestão de plataforma que você usa, que você quer o SempuCast por lá, também pode dar essa dica pra gente, que a gente vai tentar fazer o melhor possível. E o Sempu também está no TikTok. Muito legal, muito divertido o TikTok, não sei usar ainda. E graças ao Hilário nós estamos lá, está fazendo uns videozinhos super bacanas, queria agradecer ele. E ele vai me ensinar a não ser boomer e aprender a usar o TikTok, tá bom? Então é isso, gente. Beijos pra vocês e vejo todos vocês em 1 minuto.